Olá! Nesse vídeo abordarei com vocês acerca da retrospectiva 2021 em relação à comissão. É importante fazer um breve comparativo aqui para vocês de forma até escrita e dinâmica em relação às três vias que existem. Nós possuímos a primeira via, que é a comissão, que é a via administrativa. Então, sempre quando nós comentarmos com você acerca da via administrativa, nós estamos nos referindo à comissão em Brasília, aquela comissão que analisa o seu processo administrativo que foi protocolado com os seus documentos, lá quando você formalizou, desde 2013, 2015, 2018, 2019, que foi o último prazo. Então, aqui é a via administrativa. Nós temos a outra via conhecida, que é a via política, que são os políticos, aqueles deputados, senadores, aqueles que fizeram os projetos, as PECs que votaram, que nós temos as emendas constitucionais. Essa é a via política, tá? E a terceira via é a via judicial, que é a via que nós buscamos, que nós, advogados, temos ingressado com processos judiciais. Então, quando nos referirmos à via judicial, você sabe que é o seu processo que corre na Justiça Federal em Brasília, tá? Essa é a via judicial. Agora eu vou falar sobre a via administrativa. O que mudou na via administrativa nesse ano de 2021, lá na comissão? Vou pontuar algumas coisas de forma bem resumida. A primeira situação, um pouco mais recente até, foi algo bem plausível, que foi a mudança do presidente. O antigo era o Jamerson França, agora é o José Amado Bueno Neto. Então, houve a mudança de presidente na comissão, que era muito questionada devido ao grande número de processos indeferidos, devido às dificuldades de acesso. Então, isso foi movimentado através dessas duas vias aqui, e então houve a mudança na via administrativa, que foi do presidente da comissão. O segundo ponto, com essa mudança do presidente da comissão, vieram a mudança nas atas, na estética das atas, né? As atas antes elas tinham uma estética em que constavam somente deferidos, indeferidos, citava um artigo genérico, que não era o motivo real do seu indeferimento, o nome da pessoa e o número do processo administrativo. Com o novo presidente, vieram as novas atas, então já consta o nome, o número do processo e o motivo de forma resumida, citando somente o motivo, se foi quebra de vínculo, se foi vínculo fora da janela, se foi fora do período. Então, eles indicam no quadradinho lá o motivo. Isso também foi um avanço administrativo, tá? O segundo ponto também foram a extensão dos prazos. Antigamente, para você recorrer administrativamente, eram 10 dias corridos. Com essas novas atas, os prazos foram estendidos para 60 dias corridos. Então, você tem mais prazo para apresentar o seu recurso administrativo, ok? Outras mudanças importantes de mudança de pensamento, de interpretação. Por exemplo, aqui de Rondônia em relação à Teleron, uma empresa de telefonia que antigamente eram indeferidos, assim como o Beron, total. Então, não havia nenhuma brecha, por mais que a pessoa preenchesse todos os requisitos constitucionais, que é ingresso anterior ao período de 15 de março de 87, com toda a documentação, pessoas que possuem contra-cheque, carteira de trabalho, todos os documentos comprobatórios, e mesmo assim eram indeferidos pela Teleron. Houve uma mudança através de uma ata procedimental em que eles tiveram um parecer, um posicionamento, e decidiram então passar a deferir administrativamente algumas pessoas da Teleron, que preenchem os requisitos que eles indicam como um preenchimento completo, que é ter ficado até a devida extinção da empresa e os demais documentos comprobatórios. Então, essas pessoas estão sendo deferidas administrativamente, um ponto positivo em relação à comissão em 2021. A segunda situação, aposentados e pensionistas do INSS. Só voltando um pouquinho aqui, lá em maio foi publicada uma instrução normativa, número 44, dos aposentados e pensionistas. Voltando lá um pouquinho mais, 2020, aposentados e pensionistas do regime geral, aqueles que foram aposentados pelo IPERON, por exemplo, aqui em Rondônia, eram
negados, lá em 2016, 2018. Depois a comissão já passou a publicar o nome das pessoas administrativamente, dizendo que dependia de uma regulamentação. Então agora em 2021, em maio de 2021, foi publicada essa regulamentação dos aposentados e pensionistas. Contudo, ela teve um posicionamento positivo, porque foi a publicação da tão sonhada e esperada regulamentação. Contudo, pontos negativos. Primeiro ponto negativo, ela veio com um rol extenso de documentos que a pessoa teria que apresentar. Por exemplo, cópia autenticada do seu processo de aposentadoria no IPERON, o que é impossível de você conseguir devido ao grande número. Tem pessoas que têm mais de 100 folhas, 100 laudas, e fica muito custoso para você reconhecer, autenticar essas folhas. Diante disso, outro avanço também junto com o Estado, né, entra um pouquinho a via política com a via administrativa, lá a comissão, para fazer um termo de cooperação, ou seja, para que o Estado, a via política, então, fizesse um termo direto para repassar essa documentação do IPERON direto para a comissão, para que então o servidor não precisasse procurar. Como está hoje, doutora, essa situação desse acordo de cooperação? Os prazos foram suspensos, ou seja, todos aqueles que após essa instrução saíram em ata para complementação de documentos e que eles pedem esse rol extenso de documentos, o seu prazo está suspenso, porque esse termo ele ainda está sendo ajustado. Há rumores de que esse termo já foi, mas ele não foi publicado ainda oficialmente, não há nenhuma informação, você pode consultar o site da comissão, acabei de verificar também para ver se não houve algo imediato. Até hoje não houve publicação desse termo de cooperação, ou seja, não há um comunicado no site da comissão, aquele mesmo comunicado que suspendeu os prazos em setembro, não há um comunicado de retorno. Então, você que saiu complementação, legalmente aqui, oficialmente, ainda não consta essa reabertura. Contudo, quem tem essa documentação já, que não é muito extensa, pode encaminhar? Pode. Ou então pode procurar a CEGEP, como tem feito também com alguns clientes. Eu procurei lá a CEGEP, aqui na comissão aqui do CPA, para que então possa protocolar esses documentos ou solicitar que eles autentiquem, carimbem o documento, então você possa encaminhar, tá? Mas oficialmente esse prazo ainda não foi reaberto, tá? Pode consultar o site da comissão que não há essa informação lá, ok? Então, foi um avanço também em relação aos aposentados. Mas, como eu disse, teve 2 pontos negativos, que você teria que apresentar esse rol extenso de documentos, mas que está sendo resolvido, né? Porque a via política e, graças a Deus, ingressou e está ajudando aí um pouquinho essa questão documental. O segundo ponto negativo foi que aposentados do INSS não constavam nessa instrução normativa, então você passou a sair em ata nesse ano de 2021 como indeferido por estar aposentado pelo Regime Geral de Previdência, que é o INSS. E agora, doutora? Mas, graças a Deus, nós tivemos uma resposta positiva agora, recente, em relação aos aposentados e pensionistas do INSS. Agora, no dia 9 de novembro, foi publicada uma ata procedimental em que a comissão mudou de ideia, né? Ela publicou essa ata procedimental, teve uma nova interpretação, que é a interpretação que nós sempre buscamos, sempre tivemos esse entendimento judicial, contudo, administrativamente a comissão não tinha esse pensamento, então ela indeferia aposentado pelo INSS. Contudo, sobreveio essa ata em que ela abriu para os aposentados do INSS. Isso eu vou comentar num vídeo específico que eu vou tratar de aposentados e pensionistas. Aqui nesse vídeo eu estou somente explicando da retrospectiva em relação aos pontos positivos da comissão. Nós tivemos outro ponto negativo, positivos e negativos. Negativo em relação ao pessoal da polícia, os policiais, em que teve aquele parecer recente do TCU embargando os processos dos policiais, especificamente desvio de função, em relação à escolaridade e à documentação a ser apresentada. Diante disso, a comissão não está analisando os processos dos policiais, devido a essa intervenção do Tribunal de Contas da União, fazendo, digamos, uma fiscalização lá em Brasília para quem até mesmo já foi enquadrado administrativamente rever esse enquadramento, como está acontecendo em Roraima,
Por isso que nós estamos ingressando judicialmente, porque já começou lá em Roraima a haver a conhecida regressão, que é reanálise do processo administrativo para rebaixar de classe. E então, nesses casos, nós temos que intervir judicialmente, ok? Espero ter sido clara, um pouco extensa apesar disso, mas nós iremos continuar em outros vídeos. Um abraço!